Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Beleza? Combinado? Então, vamos para o primeiro relato de hoje, que é este daqui: Infância Assombrada. Olá, Ana e Canal Assombrado. Meu nome é Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. Eba, finalmente! E eu vim te mandar um relato. Vim contar um relato. Não sei se ele é muito paranormal, mas foi tudo que eu vivi na minha infância. Vou contar tudo a partir do que eu lembro. O relato não tem nomes, pode ler tranquila, e se tiver já vai estar trocado. E me desculpe pelos erros ortográficos, eu escrevi pelo celular. Tudo começou por volta dos meus 7 anos de idade. Eu vi a minha primeira aparição e foi assim. Estava eu e a minha mãe na cozinha. A porta da cozinha que dava para os fundos da casa estava aberta e eu estava de frente para a porta, olhando para minha mãe enquanto ela fazia o almoço. E então, enquanto eu conversava com a minha mãe, algo chamou a minha atenção lá fora. E quando eu olhei para a porta, eu vi um homem dando a volta na casa pelo fundo, né? Dando a volta na casa pelos fundos, onde, dando a volta, sairia na frente da casa. Só que esse homem, ele flutuava. Os pés não tocavam o chão. Eu lembro que eu gelei e então contei à minha mãe, que me mandou atrás do homem. Sim, Ana, ela me mandou ir atrás dele para ver quem era, acredita? Falei a ela que ele não tocava o chão, mas mesmo assim ela me fez ir ver se ele era mesmo real. E ela foi pela frente da casa, enquanto acho que eu fui pelo fundo. E ela foi pela frente. Quando dei a volta por onde ele tinha passado, não tinha ninguém ali. Eu me lembro de não dormir sozinha por alguns dias. Anos depois, a minha mãe me disse que fez aquilo para eu perder o medo, que no futuro eu iria entender. Bom, mas passado isso, eu comecei a ter pesadelos, onde eu era perseguida por alguém que eu não conseguia ver. Eles eram frequentes, os pesadelos, e então eu passei a ver um ser mais escuro do que o escuro no canto do meu quarto, todas as noites. E ele estava sempre lá, todas as noites ele estava lá. Eu dormia no mesmo quarto que a minha irmã mais nova e só eu via. Todas as noites ele estava lá me olhando. Ana, eu ouvia e sentia coisas caindo e batendo. E pasme, eu sentia o colchão abaixar, como se alguém sentasse ali. Eu sentia quando aquilo subia na cama e deitava do meu lado. E isso durou alguns anos. Eu ouvia as panelas batendo e caindo, correntes sendo arrastadas e tudo depois daquela aparição. Eu saía do corpo e simplesmente acordava e dava de cara com o telhado. Ah tá, eu saía do corpo, eu simplesmente acordava e dava de cara com o telhado. Eu estava flutuando sobre o meu próprio corpo, sabe? Numa dessas vezes eu consegui ir até a sala, onde eu vi um homem de branco que me falou algo que eu não consegui ouvir direito. Mas assim que ele fechou a boca, eu senti um solavanco e fui jogada de volta no meu corpo. Ana, lembrar desse tempo me dá medo. Até hoje eu sinto medo de passar por tudo isso de novo. E os pesadelos continuavam. E eu não parava. De reclamar disso, né? Eu fui para benzedeiras, eu fui na igreja católica, onde minha mãe frequenta, mas nada disso melhorava. Aí minha mãe teve a ideia de começar a me ensinar a rezar. Naquela época eu não sabia rezar, e então, às vezes, quando eu rezava, dava uma melhorada, mas o homem de preto, no canto do quarto, continuava lá. Por incrível que pareça, eu não tinha medo dele. Eu me sentia incomodada, mas de tudo que eu via e ouvia, ele não me dava medo. Eu, uma das noites, peguei todos os meus ursos de pelúcia e botei em fila na minha frente.
e cobri com o cobertor. E então falei, não, não tenha medo, o homem alto do canto vem e vai levar um de vocês, mas ele não dá medo e ele traz de volta. Como assim, gente? Vai levar um dos ursos? É isso, não tenha medo, ele vai levar um de vocês, mas depois ele traz de volta, não faz nada, né? E então eu dormia. Eu me lembro que essa noite me marcou porque foi a primeira noite que eu tive uma boa noite de sono. Mas como tudo pode melhorar ou piorar, eu acho, né? Mas como tudo pode piorar, começaram os toques enquanto a minha mãe continuava a tentar me ensinar. Não, peraí. Mas como tudo pode piorar, eu comecei a sentir toques no corpo, acredito, né? Enquanto a minha mãe continuava ali tentando me ensinar a rezar, eu comecei a sentir toques pelo corpo. Às vezes era na perna, às vezes no braço. E numa noite estávamos todos deitados e a minha mãe no quarto dela estava com a luz acesa e estava ditando o Pai Nosso no quarto dela para mim e para minha irmã mais nova. Quando eu estava rezando, do nada eu tive a minha perna puxada e levantada por um curto período de tempo. E aí eu comecei a gritar. E minha irmã mais nova também, né? Choramos e a minha mãe veio com o meu pai correndo nos ver. Quando ela chegou, eu já estava junto, né, com a minha irmã chorando. Contei para ela e adivinha só, Ana, o que ela me disse? A explicação dela? Que o anjo da guarda da minha irmã queria brincar comigo e estava me chamando. E eu, boba como era, acreditei. Mas hoje, adulta, eu sei muito bem que não era anjo da guarda nenhum, não. Tudo isso demorou toda a minha infância. Só parou na minha adolescência. E logo nos mudamos de lá. Parei de ver durante a minha adolescência, mas quando virei adulta, voltei a ver. E voltei a sentir. Ou eu só tentava ignorar tanto na adolescência, né, que acabei não guardando, não percebendo nada de anormal. Mas eu tenho mais relatos de quando passei 6 meses morando com uma prima na casa mal assombrada dela. Ou quando encontrei com uma senhora às 10 horas da manhã, que eu sabia que ela já tinha falecido fazia 3 meses. Bom, é isso, Ana. Obrigada por ler o meu relato. Eu sou super fã. Conheci o seu canal quando estava procurando relatos de OVNIs e acabei ficando. E também tenho relatos sobre abdução para contar. Então manda para nós, conta aí tudo que você sabe, tudo que você já experimentou, conhece, né? Alguém que já experimentou. É que o gato tá aqui, agora ele fica no meu colo, né? Enquanto conto relatos. Eu fico meio torta aqui para acomodá-lo. Bom, então tinha esse homem, mas ele não fazia nada além de estar ali. É isso? Tanto que nem ela tava mais com tanto medo. Mas esse homem ficava lá no canto escuro. Ai, gente, que coisa, né? Assim, apesar de tudo, de não fazer nada, mas aí tinha os toques e tudo mais. Pelo que ela fala, pela frequência, e que era na infância, depois parou na adolescência e voltou na vida adulta, ela deve ter uma sensibilidade mais aflorada. É interessante as viagens astrais, né? Entender isso e aprender a trabalhar com isso, né? Trabalhar, que eu digo, não é tipo usar isso como fonte de renda, não é isso que eu tô querendo dizer, mas entender o que se passa pra não ter tanto medo, saber lidar com a situação, né? Vamos para o próximo relato, que é este daqui, peraí. Este daqui. Quem tocou o sino? É uma moça que nos conta. O que eu vou relatar aconteceu com uma conhecida minha. Alva, os nomes estão trocados, tá? Alva nunca foi do tipo que se impressionava facilmente. Mulher de fé e pés no chão, sempre buscou explicações racionais para os acontecimentos ao seu redor. Mas naquela tarde de 2 de novembro, algo aconteceu que desafiou qualquer lógica que ela conhecia. A tragédia se desenrolou no dia anterior.
em um pequeno distrito esquecido pelo tempo. Dois senhores, conhecidos de todos na comunidade, se desentenderam de forma violenta. A discussão, que começou com palavras ásperas, rapidamente se transformou em algo pior. Um deles portava uma arma branca. O golpe foi certeiro e o outro homem caiu sem vida na poeira do entardecer. A notícia se espalhou como fogo e mato seco. O homem morto era tio do esposo de Alva. A polícia foi chamada e um instituto técnico-científico de perícia logo chegou para remover o corpo. Enquanto isso, os familiares tentavam lidar com a dor repentina e organizavam os preparativos para o velório e enterro, que foi marcado para as 3:30 da tarde do dia seguinte. Como era tradição na cidade, antes de seguir para o cemitério, o corpo seria levado até a igreja para as últimas despedidas. Na tarde do funeral, Alva estava em casa com o marido e os filhos, terminando de se arrumar para a cerimônia. O silêncio triste que pairava sobre a casa foi interrompido pelo toque do sino da igreja. O som ecoou forte, solene, carregado de um peso quase palpável. Alva olhou para o marido e as crianças, todos haviam ouvido. Sem perder tempo, ela apressou-se para a igreja, pois sabia que aquele toque significava que logo levariam o corpo para o cemitério. Chegando lá, encontrou uma amiga e ofegante comentou que só havia chegado naquele momento porque esperou ouvir o sino antes de sair. A reação da amiga foi inesperada. Com uma expressão de perplexidade, ela franziu a testa e perguntou: "Como assim ouviu o sino tocar?" "Ora, o sino acabou de tocar, foi isso que me apressou", respondeu Alva, ainda sem entender o espanto da outra. A amiga trocou um olhar rápido com algumas pessoas ao redor antes de dizer algo que fez um calafrio percorrer a espinha de Alva. "O sino da igreja está quebrado há dias. Ninguém conseguiu consertá-lo ainda. É impossível que tenha tocado." O coração de Alva disparou. Ela sabia o que tinha ouvido. Seu esposo e seus filhos também tinham escutado. Mas como isso era possível? O sino estava quebrado. Então, quem ou o que havia feito aquele som ecoar pela cidade naquele momento exato? Olha, até hoje Alva se pergunta o que realmente aconteceu naquela tarde. Teria sido um aviso do além? Um chamado que só algumas pessoas puderam escutar? Ou apenas um mistério insondável, destinado a permanecer sem resposta? O que quer que tenha sido, o toque fantasmagórico do sino continua a assombrá-la. Um lembrete de que, às vezes, há coisas que desafiam qualquer explicação racional. Com certeza. O sino, então, tocou e ninguém mais relatou ouvir o sino, ou se ouviram, talvez acharam que era normal, quem não sabia que estava quebrado, ou achou que foi que consertaram, não sei. Mas ou só eles ouviram? Será que foi realmente uma espécie de aviso? Será que ele tocou em outra dimensão? Será o quê? Deixem aí as suas opiniões, né? Então, e foi um aviso certo mesmo, era hora mesmo de ir. Deram um jeito de tocar o sino, mas nem todo mundo ouviu. Interessante. Próximo relato. Seria uma forma-pensamento ou outra coisa? Oi, Ana, eu sou fulano, ou melhor, fulano, tenho 22 anos. Já enviei outros relatos que tive a sorte de você lê-los. Obrigado por este espaço que você nos proporciona. Começando com o meu relato, eu preciso dizer que sou do time das crianças que foram traumatizadas com aqueles jogos de terror antigos. Aquele mesmo do labirinto vermelho, onde tinha uma bolinha que, quando chegava no final, aparecia o rosto da icônica menina do exorcista, né? E eu digo trauma porque, de fato, eu me traumatizei. A imagem do rosto da Regan ficava impregnada na minha cabeça. Eu nunca assisti o filme, nem quando criança e nem agora que eu cresci. Confesso que ainda não tenho coragem. Cara, eu lembro disso daí também. Eu caí nessa também, eu fiquei pé da vida com quem me mandou aquilo, porque a gente chegou a doer meu estômago do susto que eu tomei. Eu de fato, assim, inocentemente não esperava mesmo o que eu ia ver ali. E olha,
foi tenso. Bom, eu tinha por volta aí de uns 9 ou 10 anos. Não, eu já era mais velha. Eu já devia ter uns 16 anos quando eu tomei o susto. Imagina com 9, 10 anos, traumatiza mesmo. Eu sentia um medo absurdo todo dia quando ia dormir. Eu podia jurar que havia algo no meu quarto. E o que a minha imaginação fértil me fazia acreditar? Isso mesmo. Eu podia jurar que a Regan, menina do filme, estava no meu quarto, agachada bem em frente à minha cama, me observando dormir. Eu me cobria inteiro com a coberta, até mesmo o rosto. Deixava apenas um buraco para o meu nariz para conseguir respirar. Não importava o quão calor estivesse, eu não me descobria. Quando a noite chegava, era um pesadelo para mim, porque já vinha a imagem da Regan na cabeça e eu me arrepiava. Bom, por mais que já me aconteceram coisas sobrenaturais, até mesmo quando criança, em relação a esse medo todo que eu sentia, nunca aconteceu nada. Eu imaginava ter algo no meu quarto, mas nunca de fato vi algo. Eu acho que era apenas um medo irracional de criança. Até que, um certo dia, não foi apenas um medo bobo de criança. Numa noite, eu todo coberto, o rosto coberto, o que me impossibilitava de ver o quarto, eu senti algo ali. Algo de frente para mim, muito próximo, rente com o meu rosto. Primeiro eu senti a presença de algo, depois essa presença foi confirmada por uma respiração pesada e audível. Aquela respiração só aumentava, pesada, era quase que uma bufada de tão forte que era às vezes. Eu não tive coragem de descobrir o rosto e encarar o que era aquilo. Eu não conseguia nem me mexer. A única coisa que passava na minha cabeça era a Regan, porque era exatamente assim que eu imaginava na minha cabeça, que ela estaria bem próximo, só esperando que eu a encarasse de volta. Bom, aguentei corajosamente o que foi aquilo e permaneci quieto até pegar no sono. E graças a Deus nada desse tipo nunca mais me aconteceu. Vale lembrar que eu dormia sozinho, acompanhando o canal que descobri esse termo forma-pensamento, que me fez lembrar desse acontecido em específico. Será que o meu medo era tão grande a ponto de realmente criar algo ali, da forma como eu imaginava? Ou era outra coisa? Obrigado por ler, Ana. Beijos, beijos. Um beijo pra você, muito obrigada. Nesse caso, eu não diria que era uma forma-pensamento, porque você não viu, você já tinha aquele medo da menina do exorcista, então qualquer coisa você imaginava que era ela, mas você imaginava, você, como você disse, que nunca viu de fato, e nesse momento que isso chegou perto, tinha alguma coisa ali, você também não viu, você estava com a cabeça coberta, você imaginou por conta do seu medo dela que era ela, né? Aquilo poderia estar personificado nela? Poderia, mas graças a Deus você não olhou, porque se tivesse menino, aí acabou. Bom, mas assim, você não viu. Então, eu acredito que aquilo pode se tornar uma forma? Pode. Mas era aquilo, eu acho que poderia ser qualquer outra coisa, qualquer outro espírito, alguma coisa que chegou, até ganhou força com o seu medo e se aproximou. Mas não que era de fato algo que tomou a forma da Regan, né? Não dá pra saber, porque você não viu, né? Então, nesse caso, eu não diria que era uma forma de pensamento, não dá pra afirmar, né? Alguma coisa se chegou ali, pode ser qualquer outra coisa que não algo no formato dela. Você imaginava isso por conta do seu medo, mas era a imaginação, você não viu. A forma pensamento, você vê ela ali, né? Pode ser várias formas. Um pensamento ruim seu pode se transformar, sei lá, num cachorro preto, alguma coisa assim, sabe? Ou sei lá, é porque eu dei esse exemplo porque eu já li um exemplo desse, entendeu? Sobre a pessoa tá ali com muita raiva, de repente surge um cachorro ali no meio, e aí ela entendeu que aquele cachorro era uma forma de pensamento da raiva que ela tava no momento. Enfim, nesse caso não diria que é uma forma de pensamento. Poderia ser, talvez, mas você não viu para confirmar isso, né? Pode ser qualquer outra coisa também.
Qualquer não, né? Uma assombração. Mas vamos para o próximo relato, que é este daqui. Seria um demônio? Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana, sou de Minas Gerais. O relato que vou contar é da minha mãe, quando ela pegou Covid. Agora é ela contando, ok. Bom, em 2020, no auge do Covid, foi onde contraí o vírus, né? Na época não existia vacina e devido a isso eu fiquei muito ruim. Só me alimentava e andava com o auxílio de alguém. Passados 5 dias que tinha contraído o vírus, meu cunhado, que aqui vou chamar de Fulano, disse que iria dormir na cozinha, já que era ao lado do quarto que eu estava. Caso eu precisasse de ajuda, ele estaria mais próximo ali de mim. Bom, por volta das 3 da manhã, eu acordei me sentindo mal, e foi aí que eu vi o que jamais gostaria de ter visto. Foi quando entrou no quarto um ser de aproximadamente uns 90 centímetros. 90 centímetros? Pequenininho? Sim, pequenininho assim. 90, assim, 90 centímetros é mais ou menos assim. Um ser de 90 centímetros, todo peludo, troncudinho e de cor preta. Os dentes eram pontiagudos, a língua fina e comprida, como se fosse língua de cobra. Como se não bastasse, ele sorriu e subiu em mim. Eu estava de barriga para cima. Eu tentava gritar para o meu cunhado, mas a voz não saía. Esse ser passava a língua dentro da minha boca e com suas garras passava suas garras no meu peito. Eu tentava fazer uma oração, mas não conseguia. Ana do céu, eu achava que eu não sairia daquela situação. Foi então que, com muita dificuldade, eu comecei a fazer a oração do credo. Na primeira frase da oração foi que ele levantou de cima de mim e deu um sorriso assustador e saiu pela porta do quarto. Então tive forças para me sentar na cama e aí eu vomitei muito, muito um líquido verde. O fulano acordou com o barulho do vômito e entrou no quarto. Eu estava molhada de suor e o quarto tudo vomitado. Desse dia em diante eu comecei a ter uma melhora significativa. Eu sempre acreditei muito em Deus e sei que se não fosse a minha fé, eu teria morrido naquele dia. Espero que leia o meu relato e me desculpa se ficou longo. Imagina, longo, curtíssimo, quase que deu um express aqui, um rapidinho. Olha, será que aquele bicho tava te mantendo doente e aí quando você rezou, você mandou ele embora e aí tudo se resolveu? Ou ele veio te curar, mas um bicho esquisito desse, passando a unha, enfiando a língua. Mas acho que curar ele não foi. Não sei, gente. Vai saber. Porque a partir do momento da aparição dele enfiar a língua na sua boca e unhar aqui o peito, né? O que? Não sei, a partir disso ela vomitou e melhorou? Ou foi a questão da oração, né? Ele tava lá se aproveitando, talvez sugando a energia da doença dela, e aí ela não melhorava nunca, porque ele ia lá sugar isso, e aí quando ela rezou, mandou ele embora e as coisas melhoraram. Não sei, gente, deixa a opinião de vocês, o que vocês acham que era isso aqui? Que coisa estranha, esse bicho, né? Hein? E vamos agora para o próximo e último relato de hoje, que é este. 7 além em Porto Seguro. Olá, Ana e assombrados. Se houver nomes, já estarão trocados. Pode me chamar de Fulana, isso não pode faltar. E o meu relato é curto. Eu sou de São Paulo, mas o relato a seguir se passou na cidade de Porto Seguro, em uma viagem que fiz com uma grande amiga, que aqui vou chamar de Elisa. Em novembro de 2024, eu viajei com a minha amiga para Porto Seguro e conhecemos algumas praias maravilhosas, tais como Praia de Trancoso, Praia de Coroa Vermelha, Praia de Mucugê e Praia do Apaga Fogo. Já era a 4ª vez da minha amiga em Porto Seguro,
Porém, eu estava indo pela primeira vez. No primeiro dia, fomos à praia do Apaga-Fogo, que curiosamente tem esse nome porque os nativos da região, já há muito tempo, iam para lá e acendiam o fogo para fazerem churrasco. Porém, vira e mexe, o fogo apagava devido a um vento suave, agradável e constante, suave, agradável e constante, sempre presente ali nessa praia. Daí o nome Praia do Apaga-Fogo, por causa do vento, que não deixa o fogo ficar aceso. Bom, foi uma viagem de 5 dias e em cada dia fomos numa praia diferente. E no último dia, minha amiga disse para eu escolher uma das praias que já tínhamos ido para irmos novamente antes de irmos embora. Eu escolhi a praia do Apaga-Fogo, que foi a que eu mais gostei. Inclusive, era mais fácil de ir também, pois era só pegar uma balsa e atravessar, que do outro lado já estava a praia. Quando voltamos, ao descermos da balsa, estava quase escurecendo e estávamos passando pela principal rua do centro comercial, quando tudo pareceu muito diferente do habitual e não estávamos reconhecendo mais o caminho, pois onde costumava ser movimentado estava tudo vazio e muito quieto. De repente apareceu um homem com roupas metálicas que flutuava. Ué! E na rua não havia mais ninguém, só um homem de roupa metálica flutuando. Nós apressamos o passo sem olhar para trás e de repente tudo voltou ao normal. A rua movimentada, o comércio, enfim, tudo. Eu só pensei em Sete Além. E depois, ao falar com a minha amiga Elisa sobre o ocorrido, ela também disse que havia pensado o mesmo. Bom, é isso e um grande abraço para você, Ana, e para todos do canal. Um beijo para você, muito obrigada, mas não sei se é Sete Além, não. Né? Foi estranho tudo mudar, mas esse homem não é muito cara de Sete Além, não. Esse roupa metálica e flutuando que jeito? Flutuando perto, flutuando longe, flutuando rápido, flutuando devagar. Era uma coisa meio futurista. Gente, essa é nova. Esse cara aí é novo, mas me cheira a outra dimensão, sim. Só Sete Além, não sei. Mas outra dimensão parece que sim. Parece que vocês são uma dimensão paralela ali. E vocês, o que acham? Deixem a opinião de vocês. Se já passaram por algo parecido, também fala. Eu tô com um negócio na cara aqui. Ai. Bom, então, pessoal, é isso. Estes foram... Cadê vocês? Estes foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Se for comentar, que seja sempre com respeito. E a gente se vê num próximo relato. Ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!